Estivesse me formando hoje, voltasse no túnel do tempo, o que eu faria? O que eu devo fazer caso você estivesse formando hoje? Você seja um recém-formado ou você ainda está na graduação ou quem sabe você já se formou, mas talvez não se encontrou na sua carreira ou ainda não se realizou. Eu vou te contar como eu entendo que uma pessoa deveria fazer e até mesmo fazendo um paralelo com a minha história entre erros e acerto. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Quando você está concluindo a sua graduação, principalmente ali no 7º, 8º semestre, 10º semestre, principalmente o último semestre, nem se fala, você começa a se questionar. E agora? Até então, você ingressou na faculdade, você ainda estava nas matérias iniciais, não tinha nem muita noção do que você gostaria ou queria fazer, ou até mesmo quer, caso você ainda não seja formado, a respeito da sua profissão. De repente você está prestes a concluir o curso. Do ponto de vista acadêmico, você já é quase um profissional graduado e apto a ingressar no mercado de trabalho, sabendo sobre tudo que você precisa saber para se tornar um grande profissional e vencer na vida. Nós sabemos que não é bem assim, que muitas vezes você ainda se sente despreparado, você não tem uma noção muito clara de qual caminho você deve ir, ou até mesmo você tem uma noção, mas não tem certeza. O que eu entendo que você, quando se deparar com essa situação, tem que fazer? Primeira coisa, você tem que analisar o seu mercado. Eu falo grande parte para contador e advogado. A maioria das pessoas que me acompanham são dessa área, ou se não são, elas entraram na área tributária mesmo não sendo contador e advogado. Eu sempre levei esse processo de democratização do mercado tributário. Eu sempre entendi que ele não precisava ser composto por contadores e advogados e profissionais de outras áreas que nos seguem, são nossos alunos, são nossos parceiros, graças a Deus, tem tido muito resultado. Dentro da área contábil ou da área jurídica, não é muito diferente a questão do ponto de vista que eu vou trazer para você. Você tem que fazer uma análise. Seguinte, qual área que eu quero atuar? Qual a área que eu entendo que eu tenho uma maior perspectiva de crescimento? Qual é a área que eu tenho uma maior perspectiva de trazer resultado no curto prazo ou até mesmo enxergando longo? Eu sempre apostei muito no longo prazo. E qual das áreas também você já tem uma aptidão? Afinal, há pessoas que já têm uma inclinação a performar melhor em determinadas áreas que outras. Então é importantíssimo você fazer essa análise na sua cidade, na sua região, no seu estado. Eu, por exemplo, tenho um sócio que quando ele se formou, ele fez uma análise na área previdenciária. Hoje ele é tributarista, mas ele começou e ganhou muito dinheiro na área previdenciária e ele fez uma análise do estado que ele estava localizado. Ele estava em Santa Catarina, isso já faz um tempo, e ele entendia que aqui esse mercado já tinha uma demanda grande, grandes profissionais, então havia um espaço talvez não tão atrativo quanto, por exemplo, ele identificou numa pesquisa que ele fez sobre matérias, sobre determinadas situações em outros estados. E um desses estados foi Minas Gerais, ou seja, Minas Gerais é um estado extremamente grande, um dos principais estados do nosso país, mas para aquela área específica, para algumas teses, ainda não tinha tantos profissionais, ainda não era um mercado do ponto de vista dos escritórios, principalmente, que formavam uma dominância. Então havia um espaço muito grande. E esse espaço ele conseguiu preencher com muito trabalho, esforço e dedicação. Ou seja, aqui, o primeiro ponto dessa nossa conversa é o seguinte: analisar o ambiente que você está inserido. Qual que é a área que eu quero atuar? Como está o meu mercado? Tem uma demanda muito grande? Não tem? Faz sentido ou não faz? Porque nós sabemos que o Brasil ele é um continente. E dependendo da área que eu estiver, dependente da região que eu estiver situado, eu vou ter demandas diferentes. Por exemplo, demanda no mercado, por exemplo, jurídico,
no estado de Goiás, ela é um pouco diferente das demandas jurídicas do estado de Santa Catarina, do estado de São Paulo. Então, o primeiro caminho é fazer uma análise, fazer um estudo, não ir apenas pela sua vontade, pelo teu sonho. Você tem que analisar qual que é o contexto que está inserido e o que faz sentido para isso. Vamos contextualizar dentro da minha história. O que eu fiz? Quando eu optei em fazer a faculdade de Ciências Contábeis, eu estava inserido num ambiente que eu entendia que seria muito mais rápido e simples, fácil nunca é, do que, por exemplo, eu sempre quis ser engenheiro de alimentos. Eu era office boy no escritório de contabilidade. O que era mais fácil? O que eu estava mais próximo de conquistar um crescimento numa velocidade interessante? Ir para a área de engenharia, numa empresa, numa indústria, estagiar. Primeiro eu precisaria começar a estudar para depois conseguir um estágio e assim sucessivamente. Ou ali naquele escritório de contabilidade que eu via que não havia grandes profissionais e que um pouco de empenho e dedicação eu conseguiria já rapidamente mudar as coisas. Então eu fui por esse caminho. Posteriormente, quando eu ingressei na área contábil, o que eu visualizei? Eu visualizei o seguinte: o que eu posso fazer e que possa me trazer um retorno interessante, que pode ser um mercado atrativo. E olha só, eu estou falando... Aqui nós começamos a entregar a idade, né? Então não tem como falar sobre a história sem entregar a idade. Então eu estou falando aí de 2005, 2006. Eu já consegui visualizar que o mercado tributário poderia ser um grande mercado para se atuar. No auge do meu desconhecimento, mas fazendo uma análise dentro das limitações que eu tinha, o Brasil, eu sempre ouvi falar que é um país que paga muito tributo, que a carga tributária é muito alta e que a complexidade também é grande. Então, o que eu posso aqui entender? Que nós temos um problema. E aí, na segunda etapa da nossa conversa é o seguinte: se você quer crescer, você quer ter resultado, você quer se tornar uma pessoa realizada, você vai ter que resolver problemas. Grande parte da demanda das lideranças, das diretorias, das pessoas que ascenderam na carreira é resolver problemas, e problemas de grande magnitude. Então eu entendi que esse mercado, ele poderia ser sim um mercado atrativo, um mercado grande, um mercado que envolvesse valores relevantes. Afinal, eu sempre ouvi falar de coisas muito altas, de valores muito exorbitantes para a época. Então foi aí que eu comecei a estudar o mercado tributário, e aí eu determinei na minha carreira que eu iria para essa área, e posteriormente eu concluí a minha faculdade de Ciências Contábeis, mas para atuar, por exemplo, na área tributária, eu entendi que eu seria mais competitivo fazendo a faculdade de Direito, me tornando advogado também, porque havia uma limitação da minha atuação como contador que eu conseguiria preencher com a minha faculdade, com a carreira, com a graduação do direito. Hoje é diferente, eu sempre falo. Eu estou falando, pessoal, numa época diferente, numa galáxia muito distante, onde nós não havíamos, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, que nós devemos estar batendo agora no nosso... Eu sempre chamo, né, na nossa faculdade aqui do YouTube, são 573 aulas até hoje. Toda terça-feira que eu estou no escritório, nós temos um papo estrategista que eu trago um assunto, uma tendência, uma atualidade, ou seja, que eu trago um assunto de relevância que ao final do dia você já pode fechar um contrato ao final dessa aula. Então, não era assim. Hoje você tem grandes mentores em qualquer área, e o que eu falo hoje não é apenas para o profissional da contabilidade, para o profissional do direito, profissional em geral, que eu estou falando aqui. E que você consegue acompanhar o dia a dia, você consegue ter insights, você consegue acessar conteúdo gratuito de valor imensurável que jamais imaginaríamos ter acesso, ainda mais gratuitamente, e você consegue já ir construindo muita coisa sem necessariamente investir praticamente nada financeiramente, mas muito do ponto de vista de um dos bens mais valiosos que nós temos, que é o tempo. É o tempo. É o tempo que você está aqui para se dedicar. E o quanto você quer isso, que é a próxima etapa da minha conversa. O quanto você quer isso. Por exemplo, eu estou aqui, agora é 5h31 da manhã. Eu estou aqui desde as 4h30, preparando os conteúdos, preparando as aulas, preparando o meu dia a dia. Afinal, eu não sou um mentor, eu não sou um professor. Eu sou CEO de uma grande empresa que nós temos aí. Se contar alunos, parceiros, colaboradores, interno e diretamente, nós passamos aí de 1.500 pessoas envolvidas nesse projeto.
Então há muita demanda. São mais de 7 marcas dentro do Grupo Save. Então essa é a minha função principal, é ser CEO desse negócio, que CEO hoje está ligado muito a cuidar do futuro, alocar melhor os recursos do negócio, cuidar da cultura, para que a gente cresça de acordo com um planejamento estratégico. E dentro desses intervalos, e eu faço uma conciliação de agenda, eu consigo compartilhar conhecimento. Afinal, quem me conhece, eu repito, é insistente. O que eu construí na minha vida, vindo de uma família muito humilde, foi através do conhecimento. Então eu tenho um compromisso com Deus, com a minha geração, que eu vou levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que eu puder e ajudando o máximo de pessoas que eu conseguir. É dedicar. O quanto você quer isso? O quanto você está disposto, por exemplo, a ter sucesso? Eu estou partindo do pressuposto que você quer ter uma história, que você quer construir um legado, que você quer ter resultado, que você quer ter uma vida de prosperidade. Não queira nada menos que isso. E não pense que isso é ser audacioso demais. Deus te colocou aqui para ter paz e prosperidade. Mas nós precisamos construir isso e para construir isso você vai precisar se dedicar muito. Você vai precisar estudar. Você vai precisar pegar uma parcela muito importante do seu tempo e aplicar nesses negócios para que você consiga se diferenciar. Eu, por exemplo, comecei a minha faculdade muito tarde comparado com os meus amigos. Eu comecei 4 anos depois de formado no ensino médio. Então, o que acontece? Enquanto as pessoas estavam se formando, eu estava iniciando. Mas o que eu fiz? Eu corri atrás do prejuízo. Vim de família muito humilde, não tinha ainda o estudo que eu precisava para a época, eu precisava correr atrás, eu precisava tirar essa desvantagem e eu me dediquei demais, eu comecei a estudar e eu não parei, e eu não paro até hoje. Por exemplo, estou indo agora para São Paulo, fazer um curso de 2 dias, lá na Startse. Eu invisto uma parte relevante da minha própria remuneração em treinamentos. Eu não paro de estudar, eu não paro de estar em ambiente com pessoas que estão onde eu quero chegar. Eu não paro e nada me para. Eu sempre digo, eu sou imparável naquilo que eu quero, porque eu não meço nenhum tipo de esforço para atingir o objetivo que eu quero. Então é o quanto você quer isso e o quanto você está disposto. Afinal, vai custar caro, vai custar tempo. Enquanto os meus amigos durante muitos anos, até hoje, eles se divertem e se divertiam, iam para festas, iam para lugares muito legais, faziam, enfim, vários programas. Eu estava trancado, estudando, me preparando para que eu estivesse preparado para quando as oportunidades surgissem, e isso aconteceu, graças a Deus. Então hoje eu estou aqui, fruto, entre outras coisas, foi das minhas escolhas. Afinal, eu escolhi me preparar e sim, durante um bom tempo da minha vida, não fazer o que eu poderia estar fazendo. São escolhas e renúncias. Então, o quanto você quer e o quanto você está disposto a isso. Afinal, se você quiser ter sucesso, se você quiser construir uma carreira, se você quiser deixar um legado, você vai precisar se dedicar demais. Outro ponto importantíssimo. Ao você concluir o curso, você precisa ter aqui uma decisão muito importante. Partindo do pressuposto que você fez essa análise, que você está certo e seguro daquilo que você quer fazer, e importante, eu sempre digo que pessoa boa não interessa. Ah, mas esse mercado é saturado. Mas não é saturado de gente boa. Não é saturado de pessoas competentes. Não é saturado de pessoas diferenciadas. Então, independente do segmento que você atuar, se você for um cara competente, se você for uma mulher competente, e eu imagino que sim, você vai se destacar. No entanto, nós sabemos que a velocidade das coisas e a magnitude pode ser influenciada dependendo do nicho. Você vai querer construir uma carreira solo desde o início, ou você vai querer, por exemplo, estar próximo de pessoas, estar numa empresa, começar trabalhando em algum negócio? Eu sempre falo que há 2 vertentes e eu nunca fui um cara empreendedor desde o início. Eu nunca fui, eu sempre fui criado. Meu pai trabalhou, se aposentou na 2ª, 3ª empresa que ele trabalhou. Meu pai sempre me educou dizendo com os melhores. Eu sempre falo, se for um terço como meu pai sou um cara muito bem sucedido. E eu sempre trabalhei em empresas, nunca fui empreendedor, nunca nem imaginei ser dono de negócio. E isso começou a mudar depois de um certo tempo. Isso não foi rápido, lá pelos meus 25, 26, 27, 28 anos, minha visão começou a mudar.
Então eu fui por um caminho que eu não optei desde o início ser sozinho e ser dono de um negócio. Eu trabalhei com pessoas muito boas. Eu estive próximo de pessoas que me ajudaram muito e eu me inspirei muito naquilo que eu deveria ou não fazer. E isso contou demais quando eu fui construir a minha própria história. Então eu comecei em empresas, trabalhei em grandes empresas, fui para um escritório de consultoria e auditoria, no qual fiquei quase 10 anos, me tornei sócio, diretor desse negócio. E aí chegou um momento que os objetivos e as expectativas, elas se dissiparam, elas foram para caminhos distintos. E aí o que eu fiz? Tomei uma decisão e uma das mais importantes da minha vida, que foi sair. Eu estava, do ponto de vista da minha carreira, muito tranquilo, confortável, talvez no lugar que eu imaginava que eu gostaria de estar, que seria o auge. E não era nada, nem um terço, nem um centavos de tudo aquilo que eu construí em 3 anos na Save, junto com os meus sócios, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Ou seja, eu fui para um caminho de estar com pessoas boas, treinar, aprender, errar no negócio dos outros para quando eu tivesse o meu. Mas isso não foi pensado e meticulosamente preparado. Foi acontecendo. Então qual que é o ponto aqui que eu compartilho? Você já quer começar sozinho? Faz sentido, é importante, você pode chegar ao mesmo lugar ou até mais rápido do que se você for por outro caminho. Mas é muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que não querem empreender, tem pessoas que não querem construir uma carreira dentro de um negócio. São até intraempreendedores, que é aquilo que você empreende num negócio que você está, não necessariamente seu, e não necessariamente empreendedores. Aonde eu quero estar? Porque aí você vai decidir se você começa sozinho ou se você começa em um outro lugar. E esse outro lugar, pensar o seguinte: pessoas que você admira, que estão onde você quer estar, porque você vai modelar muito da sua personalidade corporativa, profissional, estando perto de pessoas boas, pessoas admiráveis, pessoas capacitadas que fazem diferença. Você vai ser criado num ambiente de alta performance, num ambiente em que você não vai conseguir jamais admitir o meio termo, porque isso é medíocre. Então, escolher estar nesses ambientes, até mesmo porque você pode crescer, e aí é o outro ponto dessa nossa conversa, você pode crescer muito trazendo novidades, se comportando como sócio. O que me fez se tornar sócio de um escritório que não fui eu que fundei, que eu não fui um dos fundadores, criadores, foi a minha mentalidade desde o início de sócio. Eu sempre me imaginei sócio do negócio do sentido das minhas práticas e condutas, cuidar do negócio, buscar incessantemente melhorar a qualidade, melhorar o resultado, trazendo os novos negócios, me preocupando, estando lá, me entregando, me doando de corpo, alma e coração. Não tem como. Essa receita é infalível. Você vai crescer, você vai ascender na carreira, você vai, muito provável, na prestação de serviço contábil, jurídico, tributário, ser convidado a ser sócio. Isso eu não tenho dúvida, porque a sociedade, dentro de um escritório, ela faz parte da atração de talentos. Aqui na Save, por exemplo, essa formação que eu vou fazer agora, desses 2 dias, sobre partnership. É a última etapa de todo o trabalho de carreira dentro da Save que nós fizemos esse ano. Das pessoas foram ao limite da sua carreira. E agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é você se tornar um sócio do negócio. Afinal, eu sempre falo, pessoas boas nós não podemos perder e não queremos perder. Então, é uma carreira. Você pode ir para a carreira de começar já o seu próprio negócio desde o início. Ela vai ser difícil como todas. Você vai precisar aí estar próximo, e eu quero fazer uma aula sobre como, por exemplo, de escolher se eu tenho ou não sócio e como escolher o sócio, caso afirmativo seja a resposta. Estar próximo de pessoas, você vai precisar de parcerias, você vai precisar, de novo, de gente boa do teu lado, porque senão você não vai conseguir construir nada. E aí você entendendo e modelando, estando próximo de pessoas, donas de escritórios, que estão onde você quer chegar, para entender um pouco dessa jornada entre erros e acerto. E por último, e não menos importante, nesse caso,
depois de tudo isso que nós falamos, é você nunca deixar de estudar. É você nunca deixar de aprender. É você nunca colocar numa situação em que você já sabe tudo. É você saber que para você crescer na carreira, você vai precisar trabalhar com gente e gostar de pessoas. E esse aqui eu vejo que é um grande diferencial. É você ter humildade intelectual e sempre estar disposto a aprender. E você, principalmente, identificar aquilo que você está aqui nessa terra para fazer. Tem uma palavra que foi banalizada, mas eu vejo que ela é muito importante e que você sempre deve buscar identificar qual que é o seu propósito, qual que é o legado que você quer deixar, o que faz sentido para você. Foi quando eu identifiquei o que eu estava, qual que era o meu propósito, que a minha vida começou a mudar de uma maneira muito rápida, de uma maneira que eu jamais imaginaria, de uma magnitude que você não... de uma proporção inimaginável. Então eu entendi que eu gostava muito de ensinar. Eu entendi, dentro daquilo que eu tive isso revelado, que eu tinha uma aptidão natural para compartilhar conhecimento. Afinal, fazer isso na consultoria é transmissão de conhecimento, de know-how. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sempre gostei de fazer isso sem qualquer tipo de interesse, imaginando que, poxa, nós estamos aqui para tornar essa jornada mais agradável possível. E foi aí que eu entendi que, poxa, eu tenho que, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que eu fui abençoado. Então eu entendi que compartilhar o conhecimento que eu tenho, para mim era importante, para mim era algo fundamental, independente de dinheiro. Nada. Nenhuma das decisões que eu tomei na minha vida acertada foi baseada em dinheiro. Isso é uma consequência, é uma etapa, é importante sim, mas ela não é o principal, não é primordial. Então foi aí que as coisas começaram a mudar, foi aí que, por exemplo, quando nós trouxemos a formação do estrategista, as aulas e tudo isso gratuitamente no início, sem cobrar. 80%, 90% do tempo educacional que eu tenho, nós não cobramos, é gratuitamente, e ajudando pessoas e desenvolvendo, e pessoas foram crescendo conosco, e todo mundo foi atingindo o resultado daqueles que se dedicaram, que fizeram a tarefa, que apostaram que as coisas não são fáceis, que você vai construir algo de valor na medida que você se dedicar, na medida que você se entregar, na medida que você se preparar, na medida que você nunca desistir, na medida que você vai se frustrar, você vai ter vontade de desistir, mas a sua vontade de conquistar, ela é muito maior que desistir, e as coisas acontecem no tempo que você consegue ir atingindo essas etapas e ir subindo os degraus da escada. Então, isso mudou. E se você conseguir visualizar o quanto antes, porque afinal eu sempre defendo que você está aqui e Deus te colocou aqui com uma missão. O seu desafio é entender qual que é a sua missão. Feito isso, nesse passo a passo, fazendo um paralelo com a minha carreira e daquilo que eu entendo que é um caminho que pode dar certo. Por que pode dar certo? Porque vai depender de você. Única e exclusivamente o quanto você quer, o quanto você vai se dedicar e o quanto você vai conseguir evoluindo na medida que as situações podem convergir para você desistir. Menos de 1% talvez das pessoas atingem seus objetivos por conta que é difícil, não necessariamente, por conta que as pessoas desistem. Nós seres humanos, nós vamos sempre buscar a zona de conforto, sempre vamos buscar o local mais quentinho e seguro. E você atingir seus objetivos é se colocar numa situação extremamente desconfortável, é ir para o desconhecido, não há segurança nenhuma em nada que você vai fazer. E aí, o quanto você está disposto a superar isso? Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai se dedicar naquilo que você se propor a fazer. Pensar que sempre tem alguém lá fora que está se dedicando mais que você, então você não tem tempo a perder e você vai ter um desafio também de conciliar com a sua vida. Eu não sou um cara que defende que você não pode ter vida, você tem que conciliar sim a sua vida profissional com a sua vida espiritual, com a sua vida familiar,
com o esporte, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde mental e você ainda tem que trabalhar e produzir muito. Esse é o grande desafio, por isso que poucas pessoas conseguem atingir os seus objetivos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir o seu. Muito obrigado, nunca esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, comentário, compartilhe, afinal fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e cada vez mais nós estarmos aqui compartilhando conhecimento e direcionamento. Até a próxima aula. Tchau, tchau.